Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E o tema de hoje é um tema bastante profundo e bem pertinente para o momento que nós estamos vivendo atualmente. E que se é tanto falado, sobre a transição planetária, o que isso significa. Então eu resolvi trazer esse tema aqui, que é sobre os grandes ciclos da existência e do tempo. Nós sabemos que nossa vida, ela é toda composta de ciclos, se nós formos olharmos a nossa vida, podemos observar que ela está bem conectada a todo o movimento do sistema solar, a esse movimento aqui dentro da nossa galáxia, o movimento do cosmos. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. O dia e a noite, por exemplo, que são microciclos, por causa da rotação da Terra. E as estações do ano, já é a rotação da Terra em torno do Sol. E nós temos ciclos muito maiores que regem também toda essa dança, todo esse bailar do tempo e da consciência também. E é esse assunto aqui que eu vou trazer no vídeo de hoje. E eu vou estar aqui falando com vocês sobre as idades, ou yugas, como é conhecido lá no Oriente. Yugas, em sânscrito, significa idade. Então, essa sabedoria das idades e as eras astrológicas, ou as eras cósmicas. Eu vou trazer um pouquinho, vou tentar pincelar um pouco desse assunto, para que a gente tenha uma noção, uma noção de como que esses ciclos eles acontecem, como que eles se comportam, e que nós estamos inseridos aí em todo esse bailar cósmico, digamos assim, do nosso sistema solar, em torno da galáxia, em torno do Sol. Tudo é movimento, gente. E quando a gente para pensar e quando nós paramos para observar, sempre vamos estar conectados com essa parte astrológica, astronômica. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. E é por esse motivo que os grandes sábios sempre vão olhar para o tempo com muita atenção. Esses grandes ciclos, eles entendem e eles tentam fluir com esses ciclos. Eles sabem que a ideia de tempo está totalmente conectado ao sistema solar, ao planeta. E esse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês é um conhecimento milenar que vem lá da antiga Índia, os indianos, eles costumam dividir o período da existência em 4. É o que eles chamam de idades ou yugas. Então temos 4 grandes ciclos da existência que os gregos vão chamar de idade de ouro, idade de prata, idade de bronze e idade de ferro. E os indianos vão chamar isso de Satyuga, que é a idade de ouro, Treta Yuga, que é a idade de prata, Dwapara Yuga, que é a idade de bronze, e Kali Yuga, que é a idade de ferro, que é a idade mais densa, a idade de mais materialismo desacerbado. E isso está muito conectado também às eras astrológicas, que já é um outro ciclo menor que as idades. As eras astrológicas ou eras cósmicas são as grandes eras. Por exemplo, nós agora estamos vivendo uma passagem de era. Nós estamos saindo da era de peixes e adentrando na era de aquários. Nós estamos nesse período de transição. E o que isso quer dizer? Como que essas eras elas são calculadas? Como que isso acontece? Isso, gente, é o que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Esse assunto, esse estudo, ele é bem complexo, ele tem muitos detalhes e eu queria, assim, tentar me aprofundar o máximo que eu posso, o máximo que meu entendimento acompanha, porque é um assunto bem complexo mesmo.
E eu queria estar deixando assim o que eu aprendi registrado aqui. Então eu vou dividir esse estudo em 4 partes, tá? É a primeira parte, que é a de hoje, é o vídeo de hoje. Eu vou dar uma introdução sobre o que são as eras astrológicas, que é o ponto assim, inicial para que a gente entenda como que funciona, que as eras astrológicas, elas também estão ligadas a um movimento do nosso planeta. Então é sobre isso que nós vamos falar. No segundo vídeo, eu vou estar falando mais da visão de cada era, né? Como que cada era, a energia de cada era, qual as mensagens arquetípicas cada uma trouxeram e como que se dá todo esse desenvolvimento, porque nada mais é que quando a gente começa a estudar, que nós vamos ver que isso tudo nada mais é do que ciclos de consciência. Já no terceiro vídeo, já vou entrar na sabedoria das idades, vou estar falando com mais detalhes, explicando o que são os yugas, como são calculados e como que eles impactam aqui dentro desse grande ciclo astrológico, que o grande ciclo astrológico seria essa volta completa que a Terra faz em torno das 12 casas do zodíaco e completando então o que eles também chamam de o grande ano ou ano cósmico, que leva quase 6.000 anos para acontecer. E no quarto vídeo eu vou falar sobre uma visão hindu, né, desses 4 períodos no qual a Índia divide, né, os períodos da existência, que são períodos de uma forma assim, bem extensa, vocês vão ver. Eles conseguiram, as escrituras sagradas da Índia, nos Vedas, eles decodificam isso, eles conseguem calcular matematicamente, né, a duração aqui da existência do nosso sistema, nosso planeta. Isso é bem interessante, então também vou trazer isso aqui pra gente, ó, fechar o assunto com chave de ouro. Então, gente, vamos aqui entender como que isso tudo funciona. Então, o primeiro vídeo é sobre as eras cósmicas, então vou falar um pouquinho como que isso funciona. E as eras, elas acontecem devido a um movimento da Terra, que é chamada de precessão dos equinócios. E eu vou botar um filminho aqui para que isso ajude no nosso entendimento. A era astrológica é uma consequência de um movimento chamado precessão dos equinócios. Trata-se de um fenômeno físico que gera uma variação gradual e contínua do eixo da Terra. Esse movimento desloca o ponto vernal, que é para onde o Sol aponta no polo celeste. Então é lá em cima, né, na abóbada celeste, que ele faz esse movimento circular. A volta completa leva, em média, 25.920 anos. Ou seja, é bastante lento. Nós aqui não conseguimos perceber esse movimento. Ele é muito imperceptível para nós. Para se ter uma ideia, a mudança de uma constelação para outra leva cerca de 2.160 anos. E esse vídeo, gente, é para termos uma ideia de como esse movimento ocorre, que na verdade, vocês podem aí observar que se assemelha com um peão girando. Eu quis deixar rodar, né, esse videozinho para que a gente possa visualizar, né, esse movimento, para que a gente possa ter isso em mente. E é algo assim, bastante interessante. É um movimento que ele é bem lento, né, ocorre bem devagarzinho mesmo, e que a gente não percebe, não percebe. Mas à medida que nós vamos saindo de uma era e entrando numa outra era, a gente entra numa frequência, numa energia diferente. E isso traz toda uma movimentação para a nossa sociedade, para o nosso mundo aqui manifestado. E isso que é importante que a gente tenha em mente. Eu vou colocar aqui para vocês um esboço que eu que fiz
Eu espero que vocês entendam. Eu fiz um esboço aqui das 12 eras cósmicas, as 12 eras, né, astrológicas, para que a gente tenha um pouco mais de entendimento sobre isso, né? A pincelada aqui que eu vou dar. Bom, esse aqui é o esboço. Vocês veem que logo na parte de cima, né, nós estamos aqui na era de peixes, fazendo a transição para a era de aquário, né? E como eu falei, cada era dessa, ela dura cerca de 2.160 anos. Então, aí são um pouco mais de 2 milênios. Então, são muitas coisas, né, que acontecem numa grande era. Uma coisa que bem interessante, vocês podem notar, aqueles que entendem mais um pouco de astrologia, já viram isso de cara, que aqui o zodíaco, ele roda ao contrário, né? Ele roda ao contrário. Você vê que vem a era de peixes, depois vem a de aquário. Mas no nosso zodíaco anual é o contrário, tá? Peixes, depois é Áries, depois é Touro. No movimento da precessão dos equinócios, isso acontece ao contrário, porque a Terra, na verdade, ela gira no sentido anti-horário. Então, as eras, elas são contadas de trás para frente, né? Então, isso é um primeiro ponto aqui que a gente tem que entender. E vocês podem notar aí que cada era tem em torno de 30 graus. Para você fazer, né, um ciclo completo, 360 graus. E cada era, ela tem em torno de um movimento de 30 graus. E o mais interessante para a gente ver como que a nossa existência ela é tão minúscula aqui dentro, que 1 grau de uma era corresponde a aproximadamente 72 anos. Então, é a mesma coisa se dividir, né? 2.160 anos por 30, que são os 30 graus. Então, 1 grau vai ter em torno de 72 anos, que é praticamente uma existência humana, né? A nossa expectativa de vida gira em torno disso aí, 70, 80 anos, né? Atualmente. Tem uns que chegam a mais, mas é mais ou menos uma existência 1 grau. Então, nós não conseguimos mesmo notar, né? Esse movimento, ele é muito... ele está numa amplitude muito além, né, da nossa capacidade de entender. Mas os eruditos, os antigos sábios de antigas tradições, como os hindus na Índia, os budistas, eles conseguiram perceber isso, né, essa observação dos astros, e conseguiram trazer isso aqui pra gente, né? Isso aqui é um conhecimento milenar que acaba nos ajudando a entender onde nós nos encontramos, né? Em todo esse bailar, onde nós estamos, né? Esse é um ponto importante para que a gente tenha em mente. E eu coloquei aí também que alguns grandes avatares, né, que surgiram em algumas eras aqui. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus, ele veio no início da era de peixes. Eu coloquei ali a lápis, né, Jesus. No início da era de peixes. Tanto que o grande símbolo dessa era é o que? O peixe realmente, né? Jesus multiplicou os peixes. Tem toda essa ligação arquetípica, né, da era com a simbologia do peixe. Na igreja também, né, se usa o símbolo do cristianismo, é o peixe. Então, é um símbolo que ele é o símbolo dessa era. Na era anterior, que é a era de Áries, nós tivemos também grandes avatares, né? O Buda veio na era de Áries. E o Moisés também, né? A grande figura do Moisés, que libertou, né, o povo hebreu das garras do faraó, daquela escravidão. Eles vieram na era de Áries. E a era de Áries, né, ela é a era do cordeiro, do carneiro, né? Tanto que Moisés já estava mais para o final dessa era,
Tem uma história mítica ali na Bíblia que conta que os hebreus, depois que foram libertados, estavam cultuando ainda o cordeiro, né, o carneiro, mas que na verdade ele não gostou nada daquilo, que já estava indo para uma nova etapa de consciência. O signo de Áries simboliza isso, né? Então isso aqui também é uma nota pertinente, né, que eu tenho a fazer. E a era anterior foi a era de Touro. Vocês veem quem surgiu aqui na época de Touro, quem foi o grande avatar? Foi Krishna. Krishna surgiu aqui na era de Touro. Nessa era também tem algumas mitologias que trazem esse simbolismo do touro, que seria, por exemplo, Mitra da Pérsia, né? Que está sobre um touro ali, tentando manejar, domar aquele touro. Isso também é pertinente aqui, essa simbologia a essa era, a era de touros. E a história atual da nossa civilização, ela começa, na verdade, a ser contada a partir dessa era. Você vê que nas eras anteriores, tá aí Gêmeos e Câncer, eu até botei uma interrogação, porque é como se fossem eras assim que nós não temos muito o que falar, porque não há registro dessas eras, não há muito registro. É como se fossem eras perdidas que a gente não tem registro sobre elas. E na era anterior, a era de Leão aqui, já é a era considerada que foi a era dos Atlantes. Para quem gosta da história oculta da humanidade, a raça anterior à nossa, que é a nossa atual raça, é a raça ariana, que surgiu depois da raça Atlante. A raça Atlante foi a quarta grande raça do planeta. E isso aqui coincide muito com o que Platão ele dá uma data para fundamento e desaparecimento da Atlântida, que foi ele dá a data exata, tá, gente? Que foi 9.564 a.C., que foi a data do afundamento da Atlântida, e que na Bíblia seria o grande dilúvio bíblico. Esse foi o afundamento da Atlântida. Então, por isso que aqui, então isso deve ter ocorrido mais ou menos nessa era de Câncer, né? Então, por isso também temos essas duas eras perdidas, sem registro, porque foi um reset, né? Foi um reset planetário de uma raça, de um povo, e teve que se começar tudo de novo. Por isso que eu coloquei aí em rosa, a era de Touro já é a era do aprendizado, onde se começa tudo novamente. E nisso vai se seguindo, né? Áries seria a era da guerra, né? No final da era de Touro já tem os indícios dessa guerra, né? Tanto nas escrituras sagradas da Índia, Krishna, ele no Bhagavad Gita, ele tá ali ele desce numa guerra, né, para falar com o príncipe Arjuna, mas ali também tem uma grande simbologia que seria uma guerra interna, algo mais assim de consciência. Mas Áries foi aonde mesmo se tiveram, né, grandes guerras, né, muita ascensão aqui, né, do Império Romano, com muitas batalhas, muitas invasões, né, a outros povos. Foi uma era bastante complicada, difícil. A gente tem a história do próprio Moisés aqui, né, libertando o povo hebreu, né, da escravidão. E a era de Peixe já é a era da dualidade, né, essa era da polaridade. A gente vive isso muito intensamente nos dias de hoje, uma polaridade muito grande sobre vários assuntos, né? E essa dualidade, ela é necessária para ela trazer uma visão, uma consciência, porque eu jamais saberia o que é o branco se não fosse o preto, eu jamais saberia o que é luz se não fosse as trevas,
né? Esse jogo dual é um jogo mesmo para despertar a nossa consciência. E quando a gente já atravessa para a era de Aquários, que é a era da frequência, que é simbolizado pelas águas, aí a humanidade já começa a aumentar a sua frequência, já começa a entrar num outro patamar de vibração. E Jesus já falava, né, para que a gente observasse a entrada dessa nova era que viria, né, que iria surgir ali à frente. Em Lucas 22, 8, 13, tem a seguinte citação: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. Essa é a era de Aquário. Esse homem com esse cântaro de água, porque Aquário é o que? É a água. Então seria a nova casa, a próxima casa que a gente vai morar, né? A nova era que está se aproximando, que está vindo e que nós estamos aí nessa transição de era que traz muitos conflitos. Uma era, quando ela fecha, ela vai se dissolvendo, se desfazendo, né? A energia dela já é velha, e é isso que a gente está vendo, essa ebulição toda, que já é uma transformação, né? Para a gente sair do velho para construir um novo, uma nova era de uma nova energia, né? De frequência que está vindo aí. Então, gente, esse é o primeiro vídeo aqui desse episódio sobre a sabedoria das idades e as eras cósmicas. É um assunto extremamente interessante. No próximo vídeo eu vou estar adentrando mais, falando um pouco mais sobre cada era astrológica, para que a gente já fixe bem isso. E no terceiro vídeo a gente já entra de fato nas yugas. E as yugas, idades, elas estão aqui trabalhando junto com essas eras cósmicas. E é isso que a gente vai estudar, que a gente vai ver. Eu espero que esse assunto, né, ajude vocês de alguma forma a refletir, a entender um pouco mais, né, todo esse contexto aí que nós estamos vivendo, porque é bem interessante para a gente entender todo esse aparente caos, né, na sociedade que nós estamos vivendo atualmente, entendendo assim a nível histórico, né, passando um pouquinho nesse nível histórico, para que a gente tenha esse entendimento, né, tenha essa visão de mundo que é muito importante. Então, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Muita paz e muita luz e muitas reflexões. Até lá. Namastê.